Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje seguimos com as nossas aulas atendendo a pedidos. Hoje nós seguimos com as técnicas de pássaros e manchas. Vamos fazer um pássaro bem bonito. Vamos lá? Como a nossa ideia é fazer um pássaro dentro de uma perspectiva e me foi pedido que fosse orquídea com pedras, nós começaremos com a nossa pedra, técnicas de pedra convencional, né? Pincel de lado, vamos criando aqui os nuances na nossa pedra, uma pedra um pouco mais oriental, né? Mais quadradinha. Fazemos algumas manchinhas aqui para dar uns detalhezinhos. E nós vamos fazer as folhas da orquídea saindo a partir daqui. Então, quem assistiu às outras aulas sabe que eu explico sempre que, em geral, nas escolas mais clássicas, as folhas têm um número e uma sequência de se fazer, respeitando a perspectiva. Elas têm o número 1, 2, 3 e assim seguem, né? Vamos lá. A primeira folha, ó, ela vai ser bem comprida. A segunda, ela vai criar um olho, né? Como se fosse aqui, eu já explico o que seria isso aqui, ó. Como se fosse um olho, se nós fizéssemos aqui um olho. A terceira eu vou fazer ela para cá. Aí já é mais aleatório da vontade de cada um. Lembrando que as técnicas das folhas que saem do lado, por exemplo aqui, elas também vão atender mais ou menos a mesma ideia. Em geral, elas nascem quase todas no mesmo lugar, né? As que são um pouquinho mais cheias, na verdade é porque são 2, 3 orquídeas plantadas no mesmo lugar, né? Então nós já temos aqui um pouquinho da nossa perspectiva, colocamos assim alguns detalhezinhos, né? Bem, então olha só, nós precisamos criar um passarinho aqui, olhando alguma coisa nessa direção, né? Muito bem, vamos lá. Como eu sempre falo, eu gosto de começar pelo olhinho, porque aí eu tenho uma perspectiva melhor do que eu quero fazer. Então olha só. Nós vamos começar aqui o olhinho dele, né? O biquinho. O biquinho aqui, a parte de cima. Sempre cuidado para essa parte não descer, porque seria um erro. Nós pecaríamos com a perspectiva. O olhinho, ele vai sempre estar na linha central dos dois bicos, para ele ter uma perspectiva mais correta, né? Em todas as aulas eu repito isso, porque às vezes as pessoas esquecem. E me escrevem perguntando, mas o meu passarinho não saiu direitinho, né? É só a gente respeitar a técnica, a sequência, que a tendência é ficar direitinho, né? Não tem por que não ficar. Nós vamos fazer um passarinho de manchas, né? Tirar um pouquinho o excesso da cor aqui, no preto, né? E nós vamos fazer a cabecinha. Então, ó, ela vai fluir desta maneira, torcendo o pincel um pouquinho, não muito, né? Aqui embaixo, ó. Onde termina o biquinho aqui, é onde vai começar o pescocinho dele. Então, da mesma forma, eu fiz isso. A questão é que, como o nosso passarinho ele vai estar olhando para o outro lado, e as nossas manchas começarão aqui, né? Então, eu já fiz a preparação do corpinho dele aqui, ó. Agora aqui, o que a gente faz é só uma mancha, ó. Tá? Fazemos a asa de baixo, a asa de cima, que ela aparece muito pouquinho, né? E o rabinho, ó. Tá? Agora a gente vem completando o que seria o corpinho dele. Temos aqui o corpinho. Aqui. Aqui onde está a bundinha dele. Ó. Olha que bonito ficou a mancha do nosso passarinho. Ó. Chega isso aqui um pouquinho para cá, porque nós vamos precisar colocar o pezinho dele, né? Então aqui é onde as costinhas, tá bom? Já a gente coloca o pezinho. Vamos deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, vamos trabalhando a nossa orquídea, né?
eu quero mais folhas aí, então eu fiz propositalmente aqui essas pedras um pouco mais disformes aqui, para que elas possam favorecer as folhas, ó. Tá? Geralmente acontece isso aqui, ó. Encharca um pouquinho, então eu fiz a parte de trás um pouquinho diferente. Vamos seguir aqui com a nossa técnica, né? A mesma que eu falei para vocês, ó. Olha que interessante, já criou o aspecto da nossa orquídea saindo da nossa pedra, né? Aqui o nuance. Então vamos trabalhar agora o biquinho do nosso passarinho. Deixa eu só completar aqui esse detalhezinho, né? Aqui, ó, perto do olhinho dele, a gente tem que completar com o cinza. Então agora, como eu sempre faço nas minhas pinturas e eu procuro explicar isso para vocês, eu gosto de usar o ocre no biquinho para dar uma sensação de realidade. Nós poderíamos usar o cinza também, existem técnicas de degradê para isso. Mas eu quero sempre deixar a pintura com algum detalhezinho que chame a atenção em nível de beleza, né? Então já encontrei aqui o nosso ocre, vou colocar um pouquinho. E vamos trabalhar o nosso biquinho. Vocês vão ver que bonitinho fica depois, ó. Sempre com cuidado, porque o papel de arroz ele encharca muito. Então ele pode danificar a sua técnica. Olha que interessante vai ficando o nosso passarinho aqui, ó. Agora o que eu faço sempre é colocar uma listrinha da mesma cor aqui, ó, do lado do olhinho. Porque aí eu crio uma sensibilidade maior no olharzinho dele, né? Ó. Olha que bonitinho. E vamos lá, vamos devagarzinho aqui, vendo como a gente vai fazer, como nós vamos trabalhar a nossa orquídea, para depois colocar aqui o nosso passarinho, tá? Deixamos ele secar um pouquinho. Vamos para a nossa orquídea agora. Vou usar o tom de cinza. Nós podemos usar uma cor também, mas eu acho que eu vou usar o cinza mesmo, para dar um outro aspecto, ó. Começo aqui a nossa primeira flor, né? Olha que bonito, eu ponho a ponta de negro, então eu ganho uma outra expressão, ó. Estou procurando fazer uma orquídea diferente em cada pintura, para vocês irem vendo que possuem muitas variedades, que não necessariamente eu tenho que fazer só um tipo, tá? São muitas formas, muitas técnicas, né? E é isso que nos traz a beleza, talvez, da pintura, seja ela ocidental, oriental. É a expressão do artista, do pintor naquele momento, é como ele entende tudo aquilo e como ele se revela naquilo tudo, né? Então, olha só. Aqui nós temos aquelas que estão nascendo, que ainda não abriram. Alguns pontinhos, né? Seriam como se fossem as sementinhas. Ó. Que bonito vai ficando no final toda a composição. Vamos fazer agora a patinha do nosso passarinho. Ela sai daqui. Faz a voltinha aqui do joelhinho. E vem pra cá, ó. Ele vai estar aqui apoiadinho num galinho. Em alguma coisinha aqui, né? Ó. O dedinho dele, o segundo aqui. O terceiro aqui. E o quarto aqui, ó, pequenininho aquele, né? Temos aí a nossa patinha, tá? Já a gente decide o que nós vamos colocar. Já pode fazer, vamos já fazer aqui ó, como se fosse uma pedrinha pequenininha, né? Ele tá apoiado aqui nela, ó.
Olha que beleza vai ficando, né? A gente usa o pincel de lado, vamos criando aí as texturas da pedra, né? A gente pode agora colocar aqui de levezinho um cinza, ó. Temos uma textura bem bonita para ele, né? Da mesma forma nós vamos fazer ali na outra pedra, ó. Né? Só com a água. Então, como ela já tem um pouquinho do negro, né? Porque o pincel vai limpando ali, ela já tem a cor ideal, o cinza, né? Olha que bonito no final tá ficando a nossa pintura. Ó. Bem, agora o nosso passarinho está olhando alguém ou alguma coisinha aqui. Nós vamos fazer então uma cigarrinha bonitinha aqui, ou um bichinho, ou um grilinho, vamos ver. Vamos fazer aqui a manchinha, né? Acho que vai ser um grilinho, melhor. Ó. Fazemos ele assim um pouco mais verdinho, né? Um pouquinho de amarelo. Aí a gente vem agora dando uns detalhezinhos. Primeiro a gente faz a cabecinha dele, ó. Aí o corpinho aqui embaixo, as costinhas. Ele tem essas marquinhas aqui assim. Partezinha de baixo do corpinho dele, ó. E tem a patinha que sai daqui, ó, uma patinha comprida, ó. Né? A outra sai do outro lado, só que a gente não consegue enxergar muito, porque ela está do outro lado, né? Então, fazemos assim. Ó. Agora que nós já terminamos a nossa pintura, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.